Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar o capítulo 7 sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial começou no ano de 1939. Então, nós estamos encerrando o período entre guerras, justamente quando essa guerra se inicia. Lembrando que o período entre guerras foi aquele que começou em 1918, com o final da Primeira Guerra Mundial, e ele se encerra, então, em 1939, com o início da Segunda Guerra Mundial. Então, é um período que estava entre as duas guerras. Além disso, lembrem-se também que a Primeira Guerra Mundial só começou a ser chamada dessa maneira quando a Segunda Guerra Mundial começou. Lembrem-se que no começo do ano, lá no primeiro capítulo, eu disse para vocês que a Primeira Guerra Mundial era chamada de Grande Guerra pelas pessoas que viviam naquela época. Então, em 1939, quando começa uma outra guerra, aí as pessoas falam, então essa é a Segunda Guerra Mundial. Então, a primeira foi aquela que aconteceu de 1914 a 1918. Então, vamos começar a ver agora os motivos que levaram à Segunda Guerra Mundial. A apostila começa o capítulo com essa charge mostrando Hitler, Mussolini e o primeiro-ministro japonês. Eles estão dividindo o mundo entre eles. E a apostila faz algumas perguntas para nós refletirmos sobre esse assunto. Uma dessas perguntas é como nós podemos relacionar a charge com o conflito que estava se iniciando em 1939. Na verdade, essa divisão do mundo, ela tem a ver com a conquista de territórios por parte dos fascistas e também por parte dos japoneses. Lembra que no capítulo anterior eu falei para vocês que o fascismo é um regime de governo que precisa da guerra para existir? Então, agora nós vamos ver algumas das ações militares, tanto da parte do Hitler como da parte do Mussolini. Essas ações nós chamamos de ações militares de caráter expansionista, ou seja, ações de expansão de territórios. Então, tanto Hitler como Mussolini vão começar a expandir os seus territórios. E essas ações, elas servem para aumentar o nacionalismo entre a população e servem também para desviar a atenção dos reais problemas econômicos pelos quais os países estavam passando. E para aumentar o nacionalismo, eles vão resgatar aquela questão da honra perdida. Lembra da final da Primeira Guerra Mundial? Os italianos, que além de serem herdeiros do glorioso Império Romano da Antiguidade, não tinham recebido os territórios que eles desejavam, e os alemães, além da questão do Tratado de Versalhes, diziam que eles eram uma raça superior. E essa raça superior precisava de um espaço vital mais amplo. O que é um espaço vital? É o espaço necessário para que esse povo possa se desenvolver. Então, é um espaço territorial, econômico, social, cultural, ele abrange vários aspectos. Então, os alemães, como eles eram superiores aos outros povos, segundo eles precisavam desse espaço maior. A apostila mostra para vocês esse cartaz, que é um cartaz alemão, mostrando aí a ideia da liderança do Hitler e desejando vida longa à Alemanha. Então, é um cartaz que nós podemos relacionar com o nacionalismo, com o culto ao líder, com uma série de características. E a apostila traz também um destaque importante. Inicialmente, os países liberais, Estados Unidos, Inglaterra, França, eles fizeram vistas grossas a essas ações expansionistas dos fascistas. Como assim? Para expandir o seu território, você precisa invadir outros territórios, ou anexar, como eles diziam. E países liberais viam que o Hitler, o Mussolini estavam conquistando outros territórios, invadindo outros territórios, e eles fizeram vistas grossas, mais ou menos assim, deixa eles,
eles não vão causar uma guerra. Os países liberais tinham essa ideia de que os fascistas não iam causar uma guerra. Além disso, para os países liberais, entre o Hitler e o Stalin, então deixa que o Hitler conquiste outros territórios, porque ele não é comunista, ele é contra os comunistas. E, na verdade mesmo, a ideia dos países liberais, que nessa expansão nazista, o Hitler acabasse se encontrando com Stalin, e aí os dois entrariam em guerra e se destruiriam. Então, né, resolveria o problema. Mas, como nós vamos ver daqui a pouco, não foi exatamente isso que aconteceu. Mas antes de falar desse encontro do Hitler com Stalin, nós vamos ver como se deu essa conquista de territórios. A apostila começa nos mostrando a invasão da Etiópia pelos italianos em 1935. E aí diz que o governante da Etiópia mandou um recado, né, para a Liga das Nações, né, mandou um apelo, melhor dizendo, à Liga das Nações, que pouco fez para resolver esse problema. A a invasão italiana na África, ela é muito destacada durante esse período da Segunda Guerra Mundial. Na sequência, a apostila destaca que o Hitler começou a desobedecer os itens do Tratado de Versalhes. Lembra no capítulo 1 que eu disse para vocês que a Alemanha foi proibida de ter um exército com mais de 100 mil homens? Pois bem, o Hitler passou a desobedecer essa determinação do Tratado de Versalhes e, rapidamente, o exército alemão chegou a 800 mil homens. Aí você pode perguntar, mas e aí, os países não fizeram nada para impedir? Não fizeram. Eles sabiam que o Hitler estava desobedecendo o Tratado de Versalhes, mas não fizeram nada para impedir essa desobediência e esse rearmamento e reorganização do exército alemão. A apostila destaca aqui também, neste pequeno quadrinho, a Guerra Civil Espanhola, que começou em 1936 e que é considerada um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Mas nós falaremos sobre esse assunto um pouquinho mais para frente. A apostila também destaca uma outra desobediência alemã a uma determinação do Tratado de Versalhes. Em 1919, os alemães foram proibidos de manter um exército na região de fronteira com a França. Foi criada uma área desmilitarizada. Acontece que em 1936, o Hitler mandou para a região da Renânia, que é justamente a região de fronteira entre esses dois países, tropas, né, para, vamos dizer, vigiar a fronteira. Essa situação criou uma tensão muito grande, porque assim, não poderia ter uma área militarizada na fronteira. Agora, com o exército alemão lá, a França corria o risco de ser invadida a qualquer momento. A apostila destaca também um processo ocorrido em 1938, foi chamado de Anschluss, que é o processo de anexação da Áustria pela Alemanha. Anexação, na verdade, gente, é uma palavra para invasão da Áustria. Como os austríacos também são povos de origem germânica, e lembrem-se que o Hitler era austríaco de nascimento, então assim, né, vamos unir as culturas germânicas num só território, um só povo, uma só nação, um só território, que é o que essa propaganda está mostrando. Aqui está a questão que eu falei para vocês. Os países liberais fizeram vistas grossas aos avanços nazistas, principalmente, porque a ideia deles era que o Hitler e o Stalin, uma hora se encontrassem, entrassem em guerra e se destruíssem. Aí o problema estaria resolvido. Mas não foi isso que aconteceu. Essa charge está fazendo referência a um acordo que os nazistas fizeram com Stalin. Esse acordo é o Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão. O Hitler sabia que o Stalin tinha um exército muito poderoso. Entrar em guerra com os soviéticos não era uma boa coisa. Então ele propôs ao Stalin esse pacto de não agressão, que é assim, eu não te ataco, você não me ataca. O Stalin, que estava lá no canto dele, considerou a proposta, mas assim, né? O que eu ganho em troca?
Lembrem-se que tinha uma questão da Polônia com os alemães. Lembra que com o Tratado de Versalhes, o território alemão foi dividido pelo corredor polonês? O Hitler queria esse território de volta. Então, ele propôs ao Stalin que ele ficasse com metade da Polônia. O Stalin aceitou, né, essa parte no trato. Quando os países liberais viram que o Hitler e o Stalin tinham feito um pacto de não agressão, aí eles começaram a ficar preocupados, porque assim, poxa vida, não era isso que era para acontecer, era para eles entrarem em guerra e não, né, fazerem um acordo de não agressão. Aí assim, por que o Stalin aceitou esse tratado? Muito provavelmente ele sabia que os países liberais estavam fazendo vistas grossas aos avanços nazistas. A ideia dele era que, se caso começasse uma guerra, os países liberais iam acabar lutando, né, contra os nazistas primeiro até chegar a ele. Mas esse pacto de não agressão ele não estava previsto pelas potências liberais. Em 1938, o Hitler passou a exigir uma região chamada Sudetos. Essa região tinha sido tirada da Alemanha com o Tratado de Versalhes e ela pertencia agora à Tchecoslováquia. E aí ele passou a exigir a devolução dessa região. E a ideia foi a seguinte: gente, vamos devolver essa região para ele, porque assim, né? Devolve logo o que ele quer, ele vai ficar quieto. A região dos Sudetos foi devolvida aos nazistas, e aí, né, eles foram para lá, e aí, já que estava lá mesmo, Hitler aproveitou e invadiu a Tchecoslováquia. Então, assim, já estou aqui do lado mesmo, então aproveitou e invadiu a Tchecoslováquia. E a apostila está citando a questão da chamada política de apaziguamento, que significa o seguinte: dentro dessa política, os países liberais, França, Estados Unidos, Inglaterra, resolveram ceder a algumas pressões do Hitler, porque assim, né? Vamos dar o que ele quer, assim ele não entra em guerra com ninguém. Então, a fim de evitar uma guerra, eles passaram a ceder a alguns territórios e a algumas exigências do Hitler, achando que assim ele iria se acalmar e não ia começar uma guerra. Aí eles mudaram de ideia quando foi assinado o Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão. Na verdade, os países liberais achavam que o Hitler sozinho não ia começar uma guerra, mas assim, para garantir que ele não fosse começar uma guerra, então vamos ceder a algumas das suas exigências. E aí, quando eles viram que o Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão foi assinado, aí eles começaram a ficar preocupados, porque assim, se ele está se aliando ao Stalin, que, né, não tinha relação nenhuma com os países capitalistas, então, assim, acho melhor agora nós ficarmos preocupados. Então, aquela ideia de que o Hitler não vai começar uma guerra, eles começaram a mudar, né, quando esse pacto foi assinado. A apostila cita, aqui no quadrinho da direita, um fato que ocorreu no final de 1936. Na verdade, em 1936, o Hitler já tinha se aliado ao Mussolini no chamado Eixo Roma-Berlim, porque assim, dois governantes fascistas, como eu disse para vocês, né, em correções das aulas anteriores, o Hitler tinha assim uma admiração pelo Mussolini, então assim, a ideia, né, de expandir o fascismo pelo mundo. E aí, nessa expansão territorial, eles se encontraram com as pretensões japonesas. O Japão tinha pretensões de conquistar territórios no continente, especialmente na China. Então, no final de 1936, a Itália, a Alemanha e o Japão se unem no chamado Eixo Roma-Berlim-Tóquio. Então, vamos nos unir para poder conquistar todos os territórios que nós queremos. Vamos encerrar a primeira parte do nosso vídeo de Segunda Guerra falando sobre a Guerra Civil Espanhola, que eu falei para vocês agora há pouco que é considerada um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Guerra civil é quando dois grupos rivais dentro de um país se enfrentam. No caso aqui, foi um conflito que começou após as eleições. Foi formada uma frente popular que tinha comunistas, republicanos, anarquistas, enfim, uma série de grupos que resolveram se juntar para tentar derrotar os fascistas nas eleições.
fascistas, que foram chamados de nacionalistas quando começou a guerra. Pois bem, os fascistas não aceitaram a derrota nas eleições. E aí iniciou-se essa guerra no ano de 1936, e onde os fascistas espanhóis contaram com o apoio de italianos e alemães. Então, eles receberam aí, entre aspas, um reforço contra, né, os republicanos. Essa guerra durou 3 anos, foi uma guerra extremamente violenta, e ela é considerada um ensaio para a Segunda Guerra Mundial, porque os mesmos grupos que se enfrentaram na Guerra Civil Espanhola acabaram se enfrentando depois na Segunda Guerra Mundial. Então, fascistas de um lado e outro grupo que não era fascista. Além disso, os fascistas utilizaram a Guerra Civil Espanhola como testes para novos armamentos. Os alemães, principalmente, começaram a testar bombas incendiárias. Após 3 anos de guerra, os fascistas, então, venceram e implantaram uma ditadura liderada pelo general Francisco Franco, que durou até a década de 1970, um dos governos fascistas mais longos que a Europa presenciou no século XX. Vou encerrando por aqui, então, o nosso primeiro vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. Não começamos, né, a guerra efetivamente. No próximo vídeo, então, a gente fala sobre o início da guerra e a primeira fase do conflito. Então, vejo vocês lá. Tchau!